a traição mais uma vez bate à porta de Moscou. Desta vez, vem de onde menos se esperava, um parceiro estratégico vira as costas, enquanto a Ucrânia, em uma jogada ousada, desafia até mesmo a União Europeia. E isso é só o começo. Escândalos explosivos, acusações de deslealdade entre aliados históricos e o cinismo de regimes que transformam o poder em negócio de família. Tudo isso, e muito mais, você confere agora no noticiário que desvenda os bastidores da guerra, da política e das manobras que estão redefinindo o futuro da Ucrânia, Rússia, Bielorrússia e do mundo. Informação rápida, análise afiada e o que você precisa saber hoje antes que os outros entendam. Enquanto as paredes do Kremlin ecoam as frases de efeito de Putin, a realidade desmorona. A Índia, um dos maiores compradores do petróleo russo, está prestes a reduzir as importações em 20% já a partir de outubro. Fontes da Bloomberg revelam que refinarias estatais e privadas do país se preparam para esse corte drástico, pressionadas pelas novas tarifas americanas, um imposto de 50% que entra em vigor no dia 27 de agosto e pode tornar inviáveis os 85 bilhões de dólares em negócios entre os dois países. Não é à toa que Donald Trump já havia avisado, Nova Delhi pagaria caro por financiar a máquina de guerra de Moscou. Os números não mentem. Em março, a Rússia exportava quase 2 milhões de barris por dia para a Índia, e em agosto, esse volume despencou para 400 mil. Um recuo estratégico? Talvez. Um sinal de que a Índia não rompeu de vez com a Rússia? Com certeza. Afinal, se Washington ceder em um acordo comercial, as compras podem voltar a subir. Hoje, 37% de todo o petróleo exportado pela Rússia tem destino certo, a Índia. Mas a guerra não se limita a sanções e negócios. O som das sirenes cortou o ar em Jankoi e Krasnogvardeyskoye, no Crimeia ocupado. As forças armadas da Ucrânia acertaram em cheio, um trem carregado de combustível para o exército russo virou uma bola de fogo, enquanto a estação Uruzainaia também foi alvo de ataques. Não é a primeira vez em uma semana que os trilhos crimeanos são atingidos e as consequências vão além das ferrovias. No Cabo Chalda, 3 construções de propósito desconhecido pegaram fogo, bem ao lado de um polígono de onde partem os drones Shahed que bombardeiam a Ucrânia. Imagens circulam nas redes, tanques em chamas, trilhos destruídos e uma logística militar russa em frangalhos. O Crimeia ocupado, antes uma retaguarda segura, agora se transforma em um barril de pólvora. A noite foi longe de tranquila também em Makiivka e Янакиев, na região de Donetsk sob ocupação. As autoridades locais falam vagamente em ataques a depósitos, mas se recusa a dar detalhes. Enquanto isso, em Rostov, as autoridades comemoram, finalmente apagarão o incêndio na refinaria de Novochakhinsk, quase uma semana depois do ataque com drones ucranianos. Mas os danos já estão feitos. E são maiores do que se imaginava. Se antes falava-se em 13% da capacidade de refino russa afetada, a Reuters agora atualiza os números. Pelo menos 17% das instalações estão paralisadas, o equivalente a mais de 1 milhão de barris por dia fora de operação. Um golpe duro, cortesia dos drones ucranianos. E como se não bastasse, Moscou leva um tapa na cara de onde menos esperava, do Irã. Um alto funcionário iraniano, Seyed Mohammed Sadr, acusou a Rússia de traição durante os 12 dias de guerra em junho. Segundo ele, Moscou teria repassado informações sigilosas sobre as defesas antiaéreas iranianas para Israel, enquanto fingia condenar os ataques. Uma aliança estratégica com a Rússia não serve para nada, disparou Sadr em entrevista. O recado é claro, mantemos relações por necessidade, mas confiança? Nem pensar. Agora, prepare-se para o absurdo, a Ucrânia atacou a União Europeia. Pelo menos é o que alega um deputado húngaro aliado de Viktor Orbán, após os ucranianos mirarem no oleoduto Druzhba. Para Tomás Deis, foi um ato de guerra contra a segurança energética do bloco, a motivo mais do que suficiente para barrar qualquer discussão sobre a adesão de Kiev ao grupo. O discurso é irônico vindo de um partido que há anos flerta com Moscou e despreza Bruxelas, mas a hipocrisia não para por aí. Orbán próprio entrou na dança, ameaçando consequências graves nas relações bilaterais após uma declaração de Zelensky: sempre apoiamos a amizade entre Ucrânia e Hungria, mas agora a existência da Druzhba depende da posição de Budapeste. Para o premier húngaro, foi uma ameaça velada. Não se entra na UE com chantagem, explosões e intimidação, vociferou. Esqueceu-se, claro, de perguntar quem começou essa história toda. E a Rússia de Putin não para de surpreender, dessa vez, reescrevendo até as regras do seu próprio sistema.
Pela primeira vez na história moderna, e até mesmo na era soviética, o principal acusador do Estado pode se tornar o juiz supremo do país. Igor Krasnov, procurador-geral e figura-chave no processo de nacionalização de ativos que tirou bilhões de rublos das mãos de empresários, é agora o único candidato a presidir o Supremo Tribunal. Sem nunca ter sido magistrado, sua carreira começou como investigador, com destaque no apagamento das pistas do assassinato de Boris Nemtsov. Krasnov foi alçado ao cargo máximo da justiça graças a um jeitinho, um título honorífico de advogado emérito da Federação Russa, concedido por Putin em 22 de agosto, um dia antes do prazo final para inscrições. O detalhe? A lei exige 10 anos de experiência jurídica e aprovação em exame qualificatório. Mas para amigos do Kremlin, exceções sempre existem. Enquanto isso, em outro fronte, o primeiro-ministro de Israel assume a responsabilidade por um ataque aéreo que chocou o mundo, a bombardeio a um hospital em Gaza, que deixou pelo menos 20 mortos, incluindo 5 jornalistas de veículos como Reuters, AP e Al Jazeera. Uma tragédia que não deveria ter acontecido, admitiu, prometendo uma investigação rigorosa. Nossa guerra é contra o Hamas, não contra civis, médicos ou repórteres, afirmou. Mas as palavras pouco consolam quando as bombas já caíram. Enquanto Israel insiste em trazer seus reféns de volta a qualquer custo, o primeiro-ministro não dá sinais de recuar nos planos anunciados. Em 7 de agosto, ele reafirmou a determinação de assumir o controle total da faixa de Gaza, definindo a cidade de Gaza como o último bastião do Hamas. Palavras que soam como um aviso ou uma sentença. Na Rússia, o poder não é apenas uma questão de Estado, mas de sangue. E nenhum clã demonstra isso com tanta clareza quanto os Kadyrov. O líder da Chechênia segue distribuindo cargos estratégicos entre parentes como se fossem troféus de família. Uma investigação da BBC Russian Service revela números estarrecedores: mais de 80 membros do clã ocupam postos-chave na República. 20 deles controlam as estruturas de segurança, 30 dominam o executivo, 11 legislam a seu bel prazer. Economia, negócios, esporte, tudo sob o mesmo sobrenome. E as alianças? Seladas com casamentos. Em junho, o filho de Kadyrov, Adam, de apenas 17 anos, desfilou em seu casamento com a neta do deputado Adam Delinkanov, exibindo um relógio de $500 milhão como acessório de noivo. A festa acabou, mas os presentes continuam chegando. O pai orgulhoso anunciou mais uma condecoração para o herdeiro, a Medalha Defensor da República Chechena, a 17ª em sua coleção precoce. Um currículo impressionante para quem ainda nem pode votar. Enquanto isso, apesar dos recentes sinais de Trump sugerindo um degelo nas relações entre Washington e Minsk, o regime de Lukashenko mantém seus métodos testados pelo tempo. A fronteira bielorrussa segue como rota de infiltração para migrantes ilegais, transformando-se em um barril de pólvora. Na região de Cherenka, um soldado polonês foi ferido ao tentar conter uma invasão violenta, fratura na mão esquerda, socorro imediato, transferência para um hospital em Białystok. Desta vez, ele sobreviveu. Mas em junho do ano passado, outro militar não teve a mesma sorte, esfaqueado em um confronto com migrantes, morreu antes que a ajuda chegasse. Uma morte que a Polônia não esquece e que a Bielorrússia parece ignorar. E enquanto o mundo arde em crises, em Nova York, a raquete de Daniil Medvedev quebrou-se em frustração após sua eliminação no US Open. Um grito de fúria que ecoou nas arquibancadas, mas que, no fundo, é apenas mais um sintoma de um planeta onde as tensões, nas quadras ou nos campos de batalha, estão sempre à flor da pele.